no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. No dia mais importante do ano para os cristãos, o nosso coração prorrompe de alegria, porque celebramos o grande, o maior acontecimento da história do homem e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu estive morto e agora vivo pelos séculos dos séculos. Essa frase é de Jesus. No início do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículo 18. Eu estive morto e agora vivo para sempre. Convergem no dia da Páscoa duas realidades antagônicas e que, segundo as palavras do próprio Jesus, no capítulo 12 do Evangelho segundo João, depois do pecado dos homens, lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, hão de conviver juntas até o fim dos tempos, morte e vida. Cito a frase de nosso Senhor Jesus Cristo, por sinal, profecia do que haveria de acontecer consigo alguns dias depois. Aspas. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Da morte vem a vida. Na natureza, a biologia ajuda-nos a compreender o mistério grandioso que aconteceu sem a presença de qualquer testemunho. Todavia, a palavra testemunho e o verbo testemunhar aparecem sobejamente nas 4 leituras que nós acabamos de ouvir. Mas primeiro voltemos para a biologia. A semente.
uma realidade aparentemente frágil, inerte, pequena, portanto desprezível quantitativamente falando. E ela, para germinar, precisa fazer a experiência das trevas. Ela precisa ficar no escuro. Deus programou para a semente a capacidade de eclodir somente quando no silêncio, na escuridão. Lá, a bagagem genética, o código da vida da planta está latente e vai eclodir graças a uma interação de fatores. Ninguém, nenhum ser humano pode fazer nada, pode fazer atos que precedem a eclosão, a germinação, preparar a terra, cavar na devida medida a cova onde vai ser colocada a semente, depois cobrir com terra e aguardar um sepultamento, uma morte. Mas eis que a natureza silenciosamente vai agir. Eclode, rompe-se aquele invólucro que protege a semente, a casca, e aos poucos, em duas direções, células, uma cada vez mais para baixo, são as células, são as moléculas fotostaticamente negativas. Há uma entropia. Deus colocou nas raízes da semente a capacidade de voltar-se contra a luz e buscar cada vez mais a escuridão. Mas por que essas células vão para lá? Essas células são tão importantes quanto aquelas que vão germinar para cima, aquelas que têm uma direção para a luz, umas em direção à luz, outras em direção às trevas. Mas que paradoxo, um paradoxo querido por Deus. As trevas não foram criadas por Deus. Ontem, na vigília pascal, nós ouvimos a primeira das 7 leituras. Deus fez a luz e separou a luz das trevas. Deus não é o autor das trevas. O demônio é chamado de príncipe das trevas. Deus não cria as trevas, mas separa. Na ressurreição, Ele junta aquilo que Ele separou, mas com uma intenção profunda. Ele fez a experiência de trevas. Ele se tornou o antônimo daquilo que Ele era. Eis o mistério da encarnação. Deus se antonomiza. Deus se torna antônimo daquilo que Ele não quis, mas permitiu. Por amor, veio experimentar o oposto daquilo que Ele não quis, daquilo que Ele não fez. E se Deus não quis, e se Deus não fez trevas, não fez pecado, não fez morte, quem o fez? Nós fizemos. Só há uma explicação para essa contradição: luz e trevas, morte e vida, que na ressurreição se encontram num abraço glorioso. A vida abraça a morte, tornando-se vítima dela. Na cruz, sexta-feira santa, a vida disse: eu posso morrer, eu quero morrer, eu preciso morrer. Mas a morte diz: o que está por detrás disto? Aqueles que eu criei por amor, e que tu os tragaste, e que tu os violentaste, e que tu ceifaste as existências terrenas de todos eles. Tu, inimiga cruel, minha e de todo o gênero humano, tu, que nunca foste querida por mim, que nunca foste desejada por mim, tu que nunca estiveste nos meus planos eternos,
planos para eles só havia na vida. Eu não criei a árvore da morte, mas a árvore da vida, lá no paraíso, no Éden, onde todos poderiam viver sempre. Eis o meu plano para eles. E agora tu, inimiga cruel, tu que não foste querida por mim, mas criada por eles, ó autor da vida, ó tu que dizes caminho, verdade e vida, tu sabes que foram eles que me introduziram na história deles. Ó sim, eu bem sei, mas vim apesar disto, mas encarnei para enfrentar. Primeiro, não ousei permanecer no meu canto intocável, intangível, onipotente, que sempre fui e sempre continuarei a ser, e mesmo depois da encarnação continuei a sê-lo, só que não usei das minhas prerrogativas de Deus, despojei. Tu sabes, ó morte, como se explica tal atitude? Ó, não sei, pois eu te digo, isso é amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tu és capaz, e até a minha segunda vinda serás capaz de fragilizá-los, de adoecê-los, de debilitá-los, de amedrontá-los, de apavorá-los. Tu foste capaz até de me tentar. Eu me perturbei diante de ti. Eu chorei no Monte das Oliveiras, dizendo para o meu pai: se possível, afasta de mim este cálice. A minha alma ficou perturbada até a morte. Ó inimiga do gênero humano, ó inimiga de Deus. Mas tu sabes qual é a melhor maneira de um Deus onipotente vencer um inimigo? É precisamente tornar-se impotente. Tu sabes por que, ó morte? Porque se eu utilizasse minha prerrogativa de Deus e me destruísse, o inimigo que te introduziu no gênero humano zombaria de mim, dizendo: só porque é Deus. Assim ninguém pode contigo. Basta estalar o dedo, se é que Deus tem dedo. Cristo tem, porque é o Verbo, o Deus que se fez carne. Basta pensar e nenhum inimigo resiste diante de ti. Ele zombaria de mim, ó morte, mas dessa forma ele não zomba, porque eu me fiz vítima dele e tua. Eu fui vítima tua. Eu não resisti aos teus tormentos. Eu te abracei, mas tu sabes por quê? Não foi para me humilhar, para me sentir narcisisticamente desgraçado, sofrido e feliz por esse autocomprazimento da minha capacidade heróica. Não, isso foi por amor. Isso é verdadeiramente amor. E somente assim, ó morte, sujeitando-me a ti, eu me tornei onipotente, eu me tornei todo-poderoso, porque Deus pode tudo até morrer. Então nem tu, nem o demônio podereis dizer jamais: o Deus onipotente deixou de fazer alguma coisa para ser todo-poderoso. E as trevas tragaram a alma e o corpo de Jesus. Nem nas trevas, porém, o Senhor deixou de agir. No Evangelho segundo João, capítulos 3 e 4, Jesus diz, também no capítulo 2: o meu Pai trabalha sempre, e eu também sempre trabalho. Ó noite jubilosa, aquela em que Jesus morreu, tudo pareceu perdido. Zombaram as forças das trevas, ele perdeu. O demônio sabia, porém, que esse grito que foi bradado pelos inimigos de Jesus era uma quimera, era uma falácia. Na verdade, o demônio já fora derrotado na Sexta-feira Santa, quando o sangue de Jesus, preso no nosso resgate, derramou-se no chão, caiu por terra, vítima dos escarros, das agruras, da coroação de espinhos, das chicotadas, das bofetadas e de tantas outras agressões físicas e também
verbais. Foi uma humilhação ao extremo. Eis o nosso Deus a que ponto chegou? Mais que um trapo humano, um Deus desumanizado. Como se não bastasse ele ter se rebaixado e se tornado um de nós? Agora experimenta a morte mais horrenda, reservada para os piores bandidos, aqueles que violavam as leis do Império Romano. E Deus se fez fracasso, e Deus se fez miséria, e a luz se fez trevas. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus pronuncia essa sua última frase, que é uma citação literal, do Salmo 30, versículo 6. Sabem, remetendo-nos àquele trecho da Escritura, ao segundo versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. É o primeiro versículo. Adivinhem qual é o segundo? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Trevas, não havia forma, não havia ordem, mas havia o Espírito. Na cruz, Jesus entrega o Espírito e experimenta as trevas da morte. É o reverso da medalha, é a mudança de tudo, é a transformação do homem e de todas as criaturas. Quando São Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas mudaram. E quando o Apocalipse diz, no capítulo 21, eis que eu faço novas todas as coisas, sabem de que é que nosso Senhor está falando na sua santa palavra? Do mistério da ressurreição. Reparem como São Paulo diz de forma eloquente na segunda leitura de hoje: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Morte e vida, vocês compreenderam? Quem quiser me seguir, negue-se, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida vai achá-la. A palavra de Deus sempre trabalha com os contrastes, mas com a ressurreição, os contrastes, eles não são conflitantes em absoluto. Sabe por quê? Porque Jesus nos assumiu. Deus de um lado, criatura do outro, o Verbo se fez carne. A vida que se entrega à morte, dois antônimos que se abraçam na pessoa do Verbo, vivo terrenamente e depois morto e logo em seguida ressuscitado. Não há nenhum contraste na nossa vida que não possa ser na ótica da fé, abraçado, assumido na perspectiva da ressurreição. Quem intuiu isso de forma maravilhosa foi São Francisco de Assis, ao chamar realidades tidas como ojerizadas pela natureza humana, tidas como repulsivas, doença, morte, velhice, tentação, ele as chamava de irmãs: irmão sol, irmã lua, irmã doença, irmã natureza, irmã morte. Isso só se aceita nessa perspectiva. Se o grão de trigo não morrer, ele ficará só. Sabiamente, a liturgia da igreja, no quarto domingo da quaresma, no Evangelho da ressurreição de Lázaro esse ano, diz: essa enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela, o Filho do Homem será glorificado. Digo-vos isto, amados, porque o choro, a apreensão daquelas mulheres que correram ao túmulo, Maria Madalena no Evangelho de hoje sozinha, mas logo em seguida no relato que não aparece no Evangelho de hoje, na liturgia do Evangelho de João, acompanhadas de mulheres, outras companheiras, elas choram. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ainda paira no coração daquelas irmãs a provável desconfiança. Aqui é bem patente, não se trata ainda de ressurreição. Talvez foi o sequestro, foi o roubo de um corpo sem vida.
Elas ainda não tinham a clareza, porque não tiveram a experiência com o ressuscitado. Correm para avisar aos apóstolos. Estes não acreditam em princípio. E os dois, Pedro e João, correm ao túmulo. Olham para dentro, veem as faixas de linho no chão, mas não entram. Simão Pedro corre atrás, entra em seguida, vê as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não colocado com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Ele entra, vê e acredita. Então você acredita em quê? Se Jesus ainda não tinha aparecido para eles, como é que eles podem acreditar simplesmente entrando no túmulo vazio? A versão das mulheres estaria certa, tratava-se do corpo roubado. Curiosamente, no Evangelho de hoje, Jesus não aparece. É sábia a intenção da igreja, mostrar-nos que o decisivo para a nossa fé é o testemunho da igreja. E aqui Pedro se destaca como aquele que tem precedência no ato de crer. Sabe por quê? Bem-aventurado és tu, Senhor, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que é Pedro é o testemunho de fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Repito, a diferença sutil entre experiência da ressurreição e experiência do ressuscitado. Ninguém teve a experiência da ressurreição. Ninguém estava perto do corpo de Jesus sem vida na hora em que ele ressuscitou. Convinha que fosse assim, para que a nossa fé fosse verdadeira. Se alguém visse o momento exato da ressurreição do Senhor e dissesse, eu vi, provavelmente ninguém acreditaria nele. Porque muitas perguntas pairariam no ar. Primeiro, por que você? Por que vocês? Quem garante que vocês não forjaram isto? Mas não, o Senhor não quis ressuscitar na presença de ninguém. Quis aparecer ressuscitado a várias pessoas. Segundo São Paulo, 500 pessoas. Mas como tudo começa, primeiro Maria Madalena, depois as outras mulheres, depois os discípulos de Emaús. Esse vai ser o tema do Evangelho do domingo seguinte, porque Jesus quer nos educar nesse riquíssimo relato de Lucas capítulo 24, vai vencendo as resistências desses apóstolos e desses discípulos. Muitos relutam em aceitar que Jesus ressuscitou, muitos vão confundir Jesus com um fantasma. A perplexidade e a alegria vão se misturar, o júbilo e a incerteza também vão conviver, pelo menos até o dia de Pentecostes. Jesus sabe que para vencer a nossa resistência precisa de tempo. Malgrado ter convivido com os apóstolos durante 3 anos, esses são seres humanos como nós somos seres humanos, frágeis, duros para acreditar, com a inteligência às vezes até retardada, infantil, que precisa de tanto alimento, de tanta paciência, de tanta catequese, para jamais duvidar, para afirmar, jamais duvidar da ressurreição do Senhor. E o caminho que nosso Senhor utiliza para nos levar a crer é o caminho do testemunho dos outros. Eu disse que a palavra testemunho e o verbo testemunhar aparecem algumas vezes nas leituras que nós acabamos de ouvir. 2014 anos depois do evento do Cristo, nós confessamos que Jesus ressuscitou. Pergunta: quem nos garante que ele ressuscitou? Quem nos garante que aquilo que aconteceu há 2000 anos não foi uma fraude, não foi um embuste? Quem nos garante que fomos iludidos? Quem nos garante que isto que nós estamos professando, o que está consignado nesta palavra, é a mais absoluta verdade ou há algo que não é verdadeiro? Foi um mito,
reação daqueles da primeira hora? A resposta, quem nos garante, é a igreja que nos garante. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. E convém que seja assim. Eu vos digo, 99,99% dos conhecimentos de todos os seres humanos foram adquiridos graças aos outros. Não são fruto de uma experiência pessoal. E são tantos os exemplos. Quem descobriu o Brasil? Alguém descobriu. Se você afirmar que foi fulano de tal que veio de Portugal, não foi experiência sua. Quem é o seu bisavô? Fulano. Você falou com ele? Não. Quem disse que ele é seu bisavô? Você sabe alguma informação a respeito de tal cidade no Brasil, ou de tal fato que aconteceu ontem, ou hoje ao chegar e ligar a TV? Sim, mas você não esteve lá. Quem trouxe essa informação para você? Como é que os conhecimentos vêm até o nosso coração? Quais são os mecanismos? Quais são os instrumentos que nos levam a conhecer, a saber as coisas? O ser humano é tão pequeno, tão contextualizado. Ele não pode sair do Distrito Federal sem muita dificuldade. E não pode ir a todos os lugares do mundo. No entanto, ele conhece tanto, sabe tanto, estudou tanto, assimilou tantos conhecimentos. Quem lhes disse tudo isso? Quem os afirmou? Quem afirma categoricamente? São os livros, a pesquisa, os vizinhos, o fulano que está do outro lado da linha, o outro que está conectado online, o outro que está transmitindo isso ou aquilo outro. Para perceber. Façamos um levantamento daquilo que nós sabemos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós assimilamos. Coloquemos no papel o que é que eu sei que é fruto da minha própria experiência. E a gente vai ter uma surpresa tremenda. É quase nada. Tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que levou o meu intelecto a aprender e a minha vontade a aceitar, eu recebi dos outros. Isso foi fruto da experiência de outros, do estudo de outros, da investigação dos outros, das informações dos outros. Eu não limitado, eu matéria que só pode se deslocar com grande dificuldade e depois de certo tempo cansa e precisa da ajuda dos outros. E mais, não apenas o espaço, mas também o tempo. Eu, que nasci talvez há 40, 50, 60, 70 ou 80 anos, faço parte de uma história da humanidade que me antecede e que traz verdades que eu erro, que eu assimilo, que eu recebo dos outros por tradição, por transmissão. Convinha que a fé chegasse até nós de pai para filho, de geração para geração. Primeira leitura de hoje, por favor, versículo 39. Nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando uma cruz. Até aqui, qualquer pagão afirma, é verdade. Qualquer judeu diz que eu concordo. Isso é provado historicamente. Agora vem a novidade do versículo 40. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E reparem aqui o meio de transmissão de conhecimento, tão antigo quanto a própria humanidade. O que os pagãos dizem, isso é dogma, e nós temos que aceitar sem discutir. Ou seja, um transmite para o outro e os outros acreditam. Jesus escolheu esse meio. O meio humano, frágil? Não é frágil. Não, é fortíssimo. Tradição é exatamente isto. O que eu creio não é fruto da minha invenção. O que eu creio não é fruto da minha imaginação. Outros me precederam, e outros que precederam os que me precederam, e assim até Jesus. Mas vamos
Jesus não há possibilidade de esses homens terem inventado isso. No capítulo 4, os Atos dos Apóstolos, Pedro e João são chamados, esses mesmos do Evangelho de hoje, de homens sem cultura e sem instrução. Vamos agora ver o absurdo de dizer que a ressurreição é uma mentira. Os judeus acharam um absurdo, uma blasfêmia, que um judeu se denominasse Deus. Por isso provocaram a morte de Jesus. Os pagãos negavam a ressurreição. Para os judeus, Jesus é homem. Para os pagãos, existem muitos deuses e Jesus nunca foi Deus. Nesse mundo, homens ignorantes pregaram. Como é que uma pessoa que quer inventar alguma coisa, num mundo completamente adverso, numa cultura, numa mentalidade religiosa completamente hostil, a verdade da Trindade e a certeza da ressurreição, Jesus é Deus e ressuscitou, isso nunca foi aceito pelos judeus, isso foi contestado, ridicularizado pelos pagãos. No entanto, esses homens deram a vida por essa certeza, mesmo sabendo que receberiam muitos insultos, experimentariam muita resistência, pregaram. Como é que se pode pregar? Como é que se pode anunciar uma mentira? Não seria melhor adequar a mentalidade judaica e dizer Jesus foi apenas um profeta? Mas eles nunca disseram isso, Jesus é Deus. Não seria melhor adequar essa mensagem para ela sobreviver no mundo pagão? Que Jesus seria um semideus, um demiurgo? Ou que na verdade ele nunca fora Deus? Seria apenas uma mensagem filosófica ou quanto muito antropológica ou sociológica? Mas não. O sangue dos mártires, a história de tantos homens e mulheres, sobretudo nos 4 primeiros séculos, Jesus é Deus, Ele ressuscitou. Se você não negar isto, você morre. Preferimos morrer, não podemos negar a verdade. Esse é o fato concreto. Ele apareceu a Simão, Ele apareceu aos apóstolos, Ele apareceu a tantos outros, Ele fez tantos sinais, tantos prodígios. 2000 anos, uma mentira seria capaz de subsistir? Que mentira é esta? Que habilidade teriam esses homens para forjar algo tão fantástico, capaz de enganar tantas pessoas durante tanto tempo, em tantos lugares da terra? Resulta nesse entendimento quão absurda é a tese estúpida, com o devido respeito, que sustenta que aquilo em que acreditamos, que o núcleo da nossa fé é uma quimera, é uma loucura. Não é uma quimera. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. E termina: todos os profetas dão testemunho dele. Testemunho é o testemunho da igreja, que não nos permite equivocarmos diante dessa certeza. Jesus de fato ressuscitou. Apareceu ressuscitado a gente muito simples, a pessoas que não tinham o status, a cultura, a formação, não tinham a posição social, política, que os permitisse dizer: eu estou resguardado por costas quentes, porque tem gente muito poderosa que vai pela força, ou pela chantagem, ou pelo encontro, ou pelo embuste, ou pelo proselitismo, enganar as pessoas. Não houve uma estratégia, não houve uma máquina estatal preparada, elaborada para convencer e enganar as pessoas. Pelo contrário, no Apocalipse de São João nós temos o aparato do Estado, o aparato do Império Romano perseguindo violentamente a igreja. Isso é testemunho no capítulo 12 do Apocalipse. O dragão que se coloca diante da mulher que está para dar à luz, a mulher é a igreja. Aquele que está no ventre da mulher é Cristo que vai ser gerado em nós. E uma perseguição cruel das muitas que aconteceram contra a igreja no decorrer dos séculos, a mais sanguinolenta do final do século I, dos anos 85 a 96, com o imperador Diocleciano. Amados, esta verdade triunfou. A força da verdade não está no grito, não está no aparato externo. A força da verdade
está simplesmente na verdade. Tentaram, depois de anos de cristianismo, calar a verdade, intimidar a verdade. As experiências mais fracassadas para abafar a verdade da ressurreição, para perseguir a igreja, elas se revelaram ridículas. Pensemos, por exemplo, no fenômeno triste do nazismo, do fascismo e do comunismo. 3 manifestações satânicas contra a igreja. Quantas almas sucumbiram, quantas vidas tomaram, quanto sangue derramado na face da terra. O ódio contra Jesus. É preciso abafar, é preciso mentir, é preciso utilizar todos os estratagemas para banir da face da terra essa verdade. Debalde, em vão. É verdade que a igreja ainda sofre por causa da ressurreição de Jesus, mas a verdade nunca foi contestada a ponto de ser derrubada, a ponto de ser vilipendiada. Acerca da verdade histórica da ressurreição, tentaram muito, insinuaram tanto que Jesus teria sido amante de Maria Madalena, que Jesus teria tido muitos filhos, que na verdade Jesus quis uma coisa e a igreja se apropriou de outra, que Jesus criou a igreja para dar a Madalena, e depois os apóstolos passaram a persegui-la e usurparam o cargo que era de Madalena. Ó quantas mentiras, ó quantos absurdos! No entanto, a verdade se impõe pela sua própria força. Eis a verdade no vosso coração, eis a verdade pura e cristalina, a mesma professada pelos apóstolos há 2000 anos. Ele ressuscitou. Isso o mundo não vai aceitar, porque o mundo está sob o poder do maligno. Eu me refiro aqui à criação que rejeita pertinazmente a aceitar o óbvio, rejeita acolher aquilo que é a evidência mais bela para a nossa vida. A morte foi vencida pela ressurreição de Jesus. A graça triunfou diante da nossa miséria. O demônio perdeu o seu lugar de príncipe e agora cedeu o lugar àquele que é o Senhor da glória, Cristo ressuscitado, que está sentado à direita de Deus, Consolador de todos os aflitos, que ainda vão experimentar os tormentos da morte, só que agora, com a ressurreição de Jesus, com uma diferença tremenda, a morte já foi vencida. Assim nós podemos olhar para a morte, como São Paulo diz: onde tu estás? Qual é o teu aguilhão? O aguilhão da morte é Jesus que ressuscitou. Ele foi ao teu encalço, ele te venceu. Ali onde tu reinavas, tu agora não és mais a última palavra da nossa história. A última palavra é Jesus ressuscitado. Sim, eu te enfrentarei, mas certo, mais seguro de que tu já foste vencida. Eu já morri para Cristo, já sou uma nova criatura. Eu gravei os meus pecados no Calvário. Eu entreguei minhas misérias àquele que foi vítima da tua hedionda capacidade de ceifar existências terrenas. Mas 3 dias depois, tu percebeste, ó morte, quão infeliz tu és. Tu um dia serás destruída para sempre. Tu serás banida, como diz o Apocalipse, para um tanque de fogo. Tu serás completamente arrasada, arruinada, dizimada, pulverizada, porque as chagas do Redentor, as chagas gloriosas de Jesus, triunfaram sobre ti. Maldita criatura, tu foste vencida. Bendito Redentor, tu és o vitorioso, meu amado, nosso amado Jesus, glorioso, ressuscitado, sentado à direita do Pai. Nós te adoramos, nós te glorificamos pela tua encarnação, pelo teu nascimento no ventre de Maria, pela tua vida pública, pelos tormentos que abraçaste, pela morte que experimentaste, pelas trevas em que tu permaneceste durante 3 dias e, sobretudo, pela tua ressurreição, pela tua gloriosa ascensão ao céu, pela tua entrada gloriosa à direita do Pai, de onde virás um dia para julgar os vivos e os mortos e destruir definitivamente aquela que não te destruiu, aquela que te tragou, mas que foi vencida pela tua santa ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.